Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de Analisa. Hoje a gente está aqui com um episódio super especial, a gente estava até comentando aqui no começo, que era um episódio para falar um pouco sobre as quedas, né? Como vocês viram aí no título, hoje a gente vai falar um pouquinho de Magalu, de Banco Inter, que, caíram demais e o pessoal tem mandado bastante pergunta, e também de Pets, que na verdade deu uma boa alegria para muita gente durante algum tempo e uma tristeza para muita gente também durante algum tempo também. Então hoje eu tô aqui com o Bruno, meu xará, pode estar até confundindo os nomes aqui. Bruno, hoje você vai falar de Banco Inter, certo? Isso aí, exatamente. A gente soltou um relatório ontem à noite falando um pouco da ação. Acho que caiu vertiginosamente, como todo mundo pôde ver. Existem alguns fatores de mercado e existem alguns fatores específicos. Então a gente acredita que foi o conjunto de fatores que gerou a tempestade perfeita e fez a ação cair 80% desde julho de 21. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Boa, eu tô aqui com o Iago também, que vai falar de Magalu, que também tá no mesmo passo de Inter, vamos colocar assim dessa forma. O que você tem para um spoilerzinho, vai rápido na sua apresentação? A Magalov caiu aí desde as máximas históricas, 70% aí. Tá de sacanagem. Então, será que vai voltar aí para os R$20? A gente lançou um relatório ali falando um pouco sobre isso, tá? Quanto que a gente acha justo do preço da Magazine Luiza. Em breve a gente comenta um pouco mais sobre. Show. E o Adriano para falar um pouquinho de Pets, que você me falou a primeira vez de Pets, eu comprei, tava ganhando dinheiro pra caramba. Pois é. E aí voltou tudo agora. Não, vou fazer os meus comentários aqui, principalmente dos resultados de Pets, né? Algo que na minha visão foi bastante positivo, em linha com o que o mercado esperava, mas bastante positivo e, enfim, a gente vai falar disso aí um pouco mais pro final aí, dar um pouco mais de prioridade pros papéis que caíram mais de 70%, 80% aí. Colocou o Bruno na famosa saia justa. Tá de sacanagem. Não, eu me ferrei com tudo. Cash caiu também, é a mesma linha, 80% e tal. A famosa Via, né? Via eu não tinha, essa eu nunca acreditei. Ele não comprou a tese de Via, diferentemente de algumas outras pessoas, como o meu caso. E o Vitão também comprou. Talvez eu acabei perdendo mais do que você na sua diversificação, mesmo tendo 5 papéis, perdendo um monte, eu talvez tenha perdido mais em um só. Em um só, é verdade. Pessoal, eu queria deixar aqui aberto também para você colocar suas dúvidas aqui no comentário da live e só lembrar que a gente entra ao vivo aqui toda terça e quinta às 7 horas da noite e também esse podcast fica gravado aqui no canal da Genial e também para você ouvir no Spotify, no Apple Music, qualquer plataforma de streaming. A gente sempre recomenda, vem ao vivo, comenta aqui, tira suas dúvidas, porque acho que esse é um momento único de você ter os analistas aqui para, te responder diretamente. Acho que em nenhum outro lugar você tem tanta oportunidade assim quanto nesse podcast. Então deixa seu like, se inscreva aqui e não esqueça de acompanhar. Boa noite aqui para Glaucio, tá falando aqui, pro trader falido, se investir em Magalu, tá falido mesmo. Pro Luiz Bernardes, pro Lorenzo, pro Luquis, pro Gabriel e pro Natan. Pessoal, vamos começar. Acho que seria legal o Bruno já mandar um pouco do papo de Inter aqui, tirar essa dúvida, né? Até legal começar com o Inter, porque a gente tem falado bastante de Inter e faz um tempinho que a gente não comenta de Magalu, então até para ter tempo do pessoal entrar, se você tiver alguém que investe em Magalu, manda para esse pessoal, porque a gente falou recentemente de Inter, então é mais um follow-up ali na tese. Acho que Inter passou, como eu falei, pela tempestade perfeita. Existiram alguns fatores desde julho do ano passado que comprometeram bastante a ação. Então, o Inter tentou fazer a reorganização societária, ele está no exterior, que era um fator importante, que acabou não se concretizando. Teve o fundo Ponta Sul, que teve uma chamada de margem, 2 chamadas de margem, pelo menos pelos fatos relevantes de Inter, que fizeram com que muitas ações fossem despejadas no mercado, e isso pressiona naturalmente a cotação, e a gente teve alguns outros fatores muito mais relacionados a fintechs de uma forma geral, que fizeram com que o mercado todo dessas empresas caíssem. Em suma, o Inter agora negocia a um preço sobre valor patrimonial de 1,7 vezes. E para quem olha banco, olha para esse múltiplo e olha para a Inter com uma certa estranheza, porque o Inter negociava um preço sobre valor patrimonial muito mais alto. O preço sobre valor patrimonial é muito importante para banco, porque o banco precisa de patrimônio para crescer, ele precisa de patrimônio para dar crédito. E por que isso? Porque ele pode ter alguma perda e ele precisa, para suportar essas perdas, ter um determinado patrimônio. Então o regulador pede para ele ter um determinado capital regulatório, que muitas vezes chama de basileia, que é um negócio um pouquinho menos tangível, para poder crescer. Então o capital do banco é muito relevante. E essa precificação mostra o quanto o banco vale frente ao capital que ele tem, ao valor patrimonial que ele tem ali dentro. Então, quando um banco vale pouco frente ao valor patrimonial, significa que frente ao patrimônio que ele tem, ele dá uma
rentabilidade pequena. E quando ele vale bastante, ele tende a ter uma rentabilidade grande. A gente não fala isso em relação ao valor atual da rentabilidade, é a perspectiva de futuro dessa rentabilidade. O grande ponto é que o Inter está valendo um valor parecido a bancos tradicionais. Então a gente tem, por exemplo, Itaú negociando na faixa de 1,5 vezes preço sobre valor patrimonial, Bradesco 1,2 vezes sobre valor patrimonial, o que era muito intangível, porque o Banco Inter cresce muito mais. Então a carteira de crédito dele cresce 95% no ano e a carteira de crédito desses bancos tradicionais crescem entre, vamos colocar, 10% e 20%, pelo menos foram que cresceram agora nesses últimos tempos, nesse último ano. Então o Inter apresenta esse crescimento maior, ele é digital, então no longo prazo, em tese, ele tende a ter uma rentabilidade superior e negocia múltiplos muito parecidos. Posso fazer uma pergunta? É estranho você pensar em Inter negociando nesses múltiplos muito perto desses bancos tradicionais. Isso, se você olhar só para essa ótica, mostra que talvez seja uma puta oportunidade nesse sentido? Ele pode ser uma bela oportunidade, mas existe uma outra ressalva, porque o Inter ele incorre num risco de não atingir um ponto de rentabilidade. Então, beleza, espera-se que ele seja mais rentável no futuro, porque ele tem uma estrutura muito menor. Se você pegar bancos tradicionais, tem agência, tem um monte de outras coisas que são carregadas dentro daquela estrutura que geram despesas que, teoricamente, vão gerar uma eficiência mais baixa no longo prazo. Para bancos digitais, espera-se que a eficiência seja maior no longo prazo. Uhum. No entanto, hoje em dia, eles não dão lucro, como o caso de Inter. Então, o Inter, ele caminha bastante próximo ao bottom line, ele caminha bastante próximo à lucratividade zero. Então ele não gosta de perder, queimar muito caixa para crescer, mas ele também não ganha muito. Então ele concilia os investimentos dele a ponto de ficar nesse 0 a 0 e tem feito isso ao longo dos últimos tempos. No último ano ele cresceu bastante as despesas dele, principalmente pessoal, então para sustentar esse crescimento grande, ele vinha com uma equipe mais enxuta, digamos assim, desde 2017, então desde antes dele expandir tanto, então é natural que ele tivesse tendo esse crescimento. Então, na medida em que ele vai se estruturando e as linhas de receita continuam crescendo e as linhas de despesa começam a crescer menos do que as de receita, porque ele já está estruturado, a gente pode passar a esperar uma lucratividade. Inicialmente o mercado esperava isso para 22, 23, e a gente pode ter um atraso um pouquinho maior, principalmente por fatores. O primeiro fator que o mercado elencou era principalmente o investimento que o Inter vai ter que fazer no exterior, mas o Inter atribuiu isso a uma questão que não deve prejudicar a perspectiva de lucratividade. E o segundo fator que preocupa mais o mercado é o ciclo de crédito. Então, a gente tinha um crédito crescendo bastante, a gente tinha Selic baixa, a gente tinha incentivos para esse crescimento de crédito e uma inadimplência bastante baixa durante bastante tempo. Então a gente ficou com uma inadimplência abaixo de níveis pré-pandêmicos em 2020 e 2021. Só que agora a gente vai ter um baixo crescimento do PIB, uma inflação alta e um revés desse cenário de alta liquidez. Isso pode impactar justamente na inadimplência. E o mercado ele é mais reticente para bancos digitais ou neobanks do que para os bancões tradicionais, porque o bancão já sabe dar crédito, ele já passou por vários ciclos de crédito. O banco menor, ele tem um fator de inovação, um fator novo ali, ele está enfrentando essa situação mais recentemente. A vantagem do Inter é que ele surgiu como um banco de crédito imobiliário, então ele já tem uma expertise determinada que outros neobanks não têm. Uhum. Mas no último resultado a gente já teve um pico de inadimplência em cartão de crédito que pode ter preocupado o mercado. Esse pico de inadimplência, é até interessante falar que foi uma das principais razões pelas quais a gente atribui que o Inter pode ter sido mais prejudicado que outras fintechs. Porque o Inter vendeu uma parte da sua carteira de cartão de crédito, que estava 100% inadimplente. Ele vendeu para uma subsidiária e a justificativa dele foi o fato de que essa subsidiária conseguiria ter uma recuperação em cima daquele crédito inadimplente mais alta do que o próprio banco. Só que a inadimplência dele em cartão de crédito caiu por essa métrica. Então, trimestre a trimestre, ficou menor porque ele repassou essa carteira e tirou da conta essa inadimplência. Isso circula no resultado, obviamente, mas, de certa forma, ele tira daquela conta e dá a impressão de que a inadimplência dele esteve sob controle. Se você coloca essa carteira vendida de volta na conta, a inadimplência salta dos 5,2% que ele reportou para 6,7% dessa carteira de cartão de crédito. É isso que mais assustou nesse resultado. Isso, de longe, foi o que mais assustou nesse resultado. Então, existe esse medo do mercado de que essa inadimplência pode
possa continuar subindo, patamares bastante altos, e prejudicar o provisionamento do banco. Então, as provisões que um banco faz se referem justamente às reservas que o banco prepara para eventuais perdas na carteira de crédito. Se o banco tem uma inadimplência crescente, ele vai ter que constituir mais provisões, e as provisões são como se fosse uma linha de despesa, e, portanto, diminuem o lucro. E essa perspectiva pode prejudicar a rentabilidade e o descolamento dessas linhas de receita e despesa. Algumas ressalvas interessantes para a gente colocar o Inter tentou fazer a listagem no exterior, acho que esse é um outro fator que é bom a gente comentar. A listagem no exterior era importante porque o banco precisa de dinheiro para crescer, o controlador não quer perder o controle, e aqui no Brasil não se tinham ações com poder de voto extraordinário, na qual você tem uma ação que dá mais votos do que uma ação regular. Lá nos Estados Unidos você tem. E aí seria interessante o Inter listar lá fora, porque ele ia poder fazer mais aumentos de capital e manter o controle na família Menin. Agora, a gente tem essas ações no Brasil também, mas não tem nenhuma empresa utilizando esse modelo ainda na bolsa, mas já existe. Uma outra coisa que seria interessante listar lá fora é que o comparável principal de Nubank, de Inter, é o Nubank, que está listado lá fora, e os múltiplos lá fora geralmente são mais altos para essas empresas de tecnologia. Então até existe um fator. E o Inter deve tentar de novo fazer essa listagem. Ele falou que ia tentar nesse primeiro semestre de 22, eu não sei se esse plano vai continuar, principalmente porque a gente tem um ambiente de mercado que, convenhamos, tá difícil, tá volátil, e inclusive a razão pela qual ele não conseguiu foi a alta volatilidade, então ele tinha que estabelecer um preço para a pessoa que não concordava com aquela reorganização societária, com a listagem da ação no exterior, pudesse vender para o banco suas ações. Só que esse preço estava muito acima da cotação do mercado. E aí gerou uma oportunidade de arbitragem. Pô, se o Inter está a 20 e o preço que eu posso vender é 40, eu vou vender a 40 e vou tirar meu dinheiro porque eu vou pular desse barco a um preço muito maior. E aí o valor de solicitação de retirada superou 2 bi, que era o valor estabelecido, e acabou não saindo a listagem. Como era um fator positivo, isso também pode ter derrubado o papel, mas o Inter deve voltar ao mercado. Então, quanto à listagem no exterior também, acho que fica claro por que isso é positivo, né? Acesso a mais investidores, tradando a múltiplos melhores lá fora, mas você não acha que, de repente, primeiro semestre desse ano é um pouco otimista demais, assim, para o banco ainda? Pode ser. Eu acho que a primeira coisa que o cenário está mudando rapidamente e é ruim a volatilidade para essa listagem no exterior justamente por esse fator. Então, você pode gerar uma nova oportunidade de arbitragem que, mesmo que haja interesse por parte dos investidores de listar lá fora, eles preferem solicitar o cash out porque é uma oportunidade de arbitragem grande. Pô, eu posso comprar ação de Inter, vamos supor, que no mercado esteja a R$15 e vender a 20 depois. Enfim, você tem uma oportunidade que gera uma operação quase que imperdível ali para o investidor. Então, não é um fator de ser bom ou ruim para o banco, mas se gerar oportunidade de arbitragem, dificilmente a operação sai. Então, pode ser adiada por condições de mercado. Eu acho que o principal ponto é que todos esses fatores que são vistos nas fintechs de maneira geral, então não é só a Inter que caiu, o medo da inadimplência, ele está em todas as fintechs, essa reversão do ciclo de crédito está em todas as fintechs e todas caíram. Os principais fatores específicos do Inter que a gente pode citar são justamente o Ponta Sul, que teve a liquidação, então o Ponta Sul tinha 12% das ações de Inter, com a queda ele estava alavancado, teve uma chamada de margem, fez com que ele reduzisse a posição para 4%, no segundo fato relevante que o Inter soltou. Então você tem um despejo de 8% das ações totais do banco no mercado, e o outro fator foi a reorganização societária que outras fintechs não passaram, a maioria das fintechs são inclusive já listadas lá fora. Então esses são específicos. De resto, o risco de crédito, essa elevação da inadimplência, a curva de juros se elevando, que também prejudica o valuation dessa empresa, foi visto em todos os segmentos. Então a gente está vendo PagSeguro, Stone e outras fintechs também caindo. Então existem esses dois outros fatores. Agora, um ponto relevante a se citar é o que mudou da tese de longo prazo. Pouca coisa. Então o Inter ele ainda tem uma participação muito grande operacional. Operacional você pode pegar indicador, por exemplo, tanto de contas correntes, que ele tem muita conta, quanto de participação em transações do Pix, que ele tem 8,5% de market share em quantidade de transações, ou seja, 8,5% das transações pelo Pix no Brasil são feitas através do Banco Inter, e ele tem uma participação de carteira de crédito de aproximadamente 0,4% do estoque total de crédito. Então existe uma simetria entre o dado operacional que ele tem e o dado financeiro que ele tem, e é por isso que a carteira de crédito cresce
tão próximo a 100% no ano, porque ele tem uma qualidade de serviço grande, ele tem números operacionais grandes, e em tese o financeiro deve vir depois, na medida em que ele conquista principalidade, ativação de cliente, crescimento dessa carteira de cliente. Então, na medida em que ele faz isso, ele tende a chegar a essa lucratividade no longo prazo, ele tende a chegar a esse resultado mais positivo no longo prazo. E isso não mudou, a gente continua esperando esse fator. Então, pode sim ser uma oportunidade de compra. Tem muitos fatores que explicam a queda do banco, então justamente o ponto que a gente citou, existiu a tempestade perfeita, existe a tempestade perfeita para a ação estar descontada, mas em se tratando de uma empresa que entrega qualidade, entrega serviços que são monetizáveis, que tem linhas de receita relevantes, tanto de serviço quanto de crédito, que tem uma expertise no crédito, pode ser uma oportunidade de se comprar essa boa empresa a um múltiplo preço sobre valor patrimonial muito semelhante a um bancão. Então, é quase que inimaginável você comparar essa tese. E também, se você pegar um banco digital, comparar com o Inter, a gente tem o Nubank valendo preço por cliente ativo de R$4.000, e o Inter está valendo preço por cliente ativo de R$1.500. Então tem um desconto muito grande ali na ação, frente inclusive ao valor de Nubank. Por que a gente pega preço sobre cliente ativo? Porque quando a gente compara essa métrica, a gente está tentando excluir esses fatores financeiros que são de curto prazo. Então os dois bancos estão investindo bastante para crescer, os dois bancos podem ter resultados muito voláteis ali justamente por esse grande investimento em crescimento. Então você pegar essa métrica operacional faz com que você esteja comparando laranja com laranja e conseguindo tirar uma conclusão. Então, por cliente ativo, a gente vê que existe um desconto bastante grande no caso de Inter, e a gente acredita que não necessariamente esse desconto seja tão grande. Então, pode ter um desconto pelo Nubank ser líder de mercado em termos de banco digital? Pode ter um desconto, sem dúvida. Agora, por ser listado fora também. E por ser listado fora, exatamente. Mas na medida em que tanto os gatilhos sejam preenchidos, como, por exemplo, o Inter conseguir listar lá fora, quanto ele continuar se mostrando um banco com crescimento de carteira de crédito, a gente acha que essa simetria é grande demais e tende a começar a fechar ao longo do decorrer dos meses, e também, obviamente, depende de uma questão macro. Mas a questão macro, às vezes, coloca o investidor numa posição favorável, é aquela típica máxima: compre ao som de canhões enfim, sons dos violinos. Exatamente. O que parece que faz sentido é agora. Exatamente, porque o mercado já precifica essa virada de ciclo de crédito, já descontou o banco bastante. Você falar de uma queda de 80% desde julho de 21 é algo bastante relevante, então o mercado já olha pro Inter com muito mais desconfiança do que olhava antes, e isso pode gerar uma oportunidade aos múltiplos atuais. Um ponto interessante também é que, por exemplo, eu investi lá atrás, né? Tomei bastante porrada em Inter. E lá atrás eu gostava. Então agora que caiu esses 70%, eu deveria estar gostando mais da empresa, né? A gente tava falando disso hoje mais cedo lá no escritório, mas enfim, eu tava pensando, sei lá, será que vale a pena eu comprar mais? Você falou, pô, lógico que vale a pena comprar mais. A empresa ainda é boa, a empresa ainda vai entregar. Isso longo prazo, né? Isso eu acho interessante, porque quando você olha no sentido qualitativo, fica mais simples de você conseguir entender a tese de longo prazo. Então, olhando para os bancões, por exemplo, você vê muita gente, primeiro, insatisfeita com o serviço, você vê muitos jovens, então, novos entrantes ali no mercado em termos de cliente, começando a usar esses neobanks, muitos deles não querendo migrar para os bancos tradicionais, que seus pais, seus avós usavam. Então, naturalmente, existe um crescimento de usuários nos neobanks, que, de certa forma, tem se mostrado sustentável. A questão é, eles vão entregar um resultado financeiro equiparável a esse resultado operacional? É aí que está o grande ponto e a grande virada dessa questão. O Inter, como vantagem, já tem muitas linhas monetizáveis ali que geram receitas e que geram receitas relevantes, crescentes, saudáveis. Então ele já tem muitos produtos muito similares a um banco tradicional. Então é muito mais uma questão de normalizar esse crescimento, de diminuir esse crescimento de despesa tão grande para sustentar esse crescimento, que em tese a lucratividade deve vir ao longo do tempo. Então, essa é a principal vantagem do Banco Inter. Ele se assemelha muito mais a um bancão com a mesma estratégia de crescimento que um neobank. Então, se comparar, por exemplo, Inter e Nubank, o Nubank está na corrida oposta, porque ele cresceu muito mais rápido no número de clientes e agora ele está tentando crescer as linhas monetizar de em cima negócio deles, dentro dos clientes que ele tem. O Inter, ele está tentando fazer as duas coisas meio juntas, mas de uma forma orgânica. Então,
implementar um portfólio grande para os clientes conseguirem ter uma satisfação NPS alto, não precisarem migrar para outros bancos e gerar o que mais se fala nesse segmento agora, que é principalidade, ou seja, o cliente usando exclusivamente o Banco Inter para suas transações, e ao longo do tempo ele deve conseguir monetizar esses clientes através dessa principalidade, mas não necessariamente crescendo de uma forma tão agressiva quanto o Nubank. Olhando nesse sentido, é até positivo que ele não cresça de uma forma tão agressiva quanto o Nubank num ciclo de crédito negativo, porque agora, com uma perspectiva de inadimplência crescente, o Nubank acelerando o crescimento de crédito, como aconteceu no último trimestre, gera uma ressalva no mercado, porque você está virando o ciclo de crédito, acelerando o crescimento desse crédito. Será que você não está dando um tiro no pé que você vai colher daqui a 6 meses ou 1 ano? Então, essa pulga atrás da orelha também não conforta a tese. O Inter está no movimento contrário. Então, ele está, de certa forma, tem um crescimento sustentável, ele está tentando manter o bottom line dele no 0 a 0 ali, manter como ele sempre fez, e tende a ter uma perspectiva mais positiva frente a esse cenário de incerteza em função de todos esses fatores. Para resumir aqui para o pessoal que está acompanhando, na plataforma Genial Analisa você pode ver o relatório que o Bruno comentou aqui, por que está caindo, que são essas razões aqui que ele colocou. E aqui tem, né, a recomendação do preço-alvo de R$ 39,50, que é os preços do dia 16/3, davam um upside ali de 130%. Que, pô, é um upside. E uma recomendação de comprar, sim. E uma recomendação de compra. Eu queria passar a palavra agora para o Iago, para a gente falar um pouquinho de Magalu, porque, no mesmo sentido que Banco Inter caiu muito, mas que, no fundo, continua sendo uma boa empresa, né? Então, aqui o Bruno falando de todas as oportunidades, eu queria saber se isso se aplica para Magalu, ou se ela deixou de ser uma boa empresa e se, pô, não vale mais a pena investir. Ou se vale, né? Então, Magalu é uma boa empresa. O que acontece? Magalu estava sendo negociado ali a um preço irracional, tá? Um múltiplo ali, estavam pagando um múltiplo PL de mais de 300 vezes ali. Então, isso antes da queda. Isso antes da queda ali na máxima, quando ela estava cotada ali pouco mais de R$25. Então, o mercado estava ali aceitando pagar que Magazine Luiza ia crescer absurdamente. E o que a gente viu acontecer? A gente viu o mercado, ele bater bastante no varejo, ele bater bastante ali na tese de Magazine Luiza, porque ela não estava entregando o crescimento ali que o mercado estava esperando. E claro, era irracional entregar aquele crescimento ali que a gente estava precificando na Magazine Luiza. Só que Magazine Luiza deixou de ser uma boa empresa? Não deixou. Magazine Luiza é uma das top 3 players aí do varejo aqui no Brasil, tá? A gente fala aí, por exemplo, a Magazine Luiza, Mercado Livre, a gente tem a presença da Amazon aqui também, e a gente tem a Americanas aí, então, aí disputando essas 4 posições. Uma pergunta que eu recebi bastante, será que Magazine Luiza vai falir? As pessoas ficam corando aquela questão ali, Magazine Luiza estava cotado a R$27 ali em novembro, eu comprei nas máximas, agora a Magalu está cotado a R$4. O que será que vai acontecer? Vai cair para 2? Vai ser uma via 2.0? Quem que vai ser a próxima Magazine Luiza? Inclusive eu vi uma piada falando quem que é a próxima Magazine Luiza e é genial. Adivinha quem que é a próxima Magazine Luiza? Qual o sentido dela, né? Se a Magazine Luiza subindo ou caindo, né? Magazine subindo. A próxima Magazine Luiza, na verdade, que já é a próxima Magazine Luiza, é a Selic. Eu vi isso daí, acho que eu vi ontem isso daí, é verdade. Cara, genial. Sobe alto. Voltamos às origens do Brasil. Exatamente. Então vamos lá. Olha, mais tarde. Bom filho a casa sempre torna. Olhando ali a cotação de Magazine Luiza, então a gente teve ela batendo ali próximo à casa dos R$30 ali em novembro de 2020. Era uma época boa para os varejistas. A gente estava num trimestre que era sazonalmente favorável, tá? A gente tinha a questão do Corona Voucher ali, que também acabava impulsionando ali as compras, o faturamento desse pessoal de e-commerce. E a gente não tinha uma inflação ali tão exacerbada como a gente teve ali do ano de 2021 para cá. Principalmente olhando agora do segundo semestre de 2021 para cá. Então, quem comprou ali as ações na máxima de Magazine Luiza, viu o seu capital ali derreter pouco mais de 79%. Então, Magazine Luiza chegou ali a valer um pouco mais de R$4, logo depois da abertura ali do pregão, da divulgação dos resultados, tá? E eu vou falar por que o mercado ali bateu bastante no pregão pós-resultado. Mas aí, aos poucos, ela se recuperou. Então, nos próximos 2 pregões aí, a gente viu o Magazine Luiza voltar ali para o lugar onde ela estava ali, pelo menos até segunda-feira. Então, a gente colocou a nossa
recomendação ali de compra, e eu vou explicar porque muita gente vai criticar, falar, a Magazine Luiza é uma ação cara, ela tá negociando a um PL de 57 vezes, então será que vale a pena eu comprar um varejo que é algo cíclico? Vamos explicar calma, cada linha e por que eu chego nesse racional de por que eu acho que Magazine Luiza ainda vale a pena ser comprado ali nesses preços que ela está sendo negociada. Só hoje subiu 8. Exatamente, hoje foi um dos top 3 aí que subiram, né? Pô, 8% é bom. Então, olhando aí para o ecossistema da Magazine Luiza, a gente tem 5 aí, segmentos que a gente pode dividir, tá? Olhando ali para o varejo, para a questão de logística, para a questão financeira, a questão de conteúdo e também a questão de tech. Então, são ecossistemas que eles se conversam entre si, tá? Por exemplo, então, eu tenho ali a Magalu, que é a loja propriamente dita em si. Ela se conversa ali com a parte logística, ao mesmo tempo que ela se conversa com a parte ali de financeira, porque eu estou oferecendo crédito para os clientes, para que ele possa comprar ali dentro do nosso ecossistema de varejo, ao mesmo tempo que isso depende ali de toda a tecnologia para que isso faça as coisas funcionarem, e tu tem um conteúdo ali impulsionando a compra, o faturamento dessa parte de e-commerce. Inclusive, eu queria chamar a atenção aqui para a parte de conteúdo, porque é muito interessante como ela vem fazendo as suas aquisições. Tu tem aí a última aquisição, que foi a aquisição da Kabum, que é algo ali voltada para o pessoal gamer, então esportes, acessórios, periféricos, e tu tem ali também a questão do Jovem Nerd do Canal Tech. Então tu consegue fazer conteúdos ao mesmo tempo que tu consegue oferecer ali esses tipos de produtos ali para os clientes comprarem esse mesmo segmento ali. Mas, e o quarto trimestre da Magazine Luiza, como é que foi? É um quarto trimestre aí que a gente fala que no varejo, o quarto trimestre costuma ser muito positivo. A gente tem 3 datas aí que são muito importantes, tá? É o Dia das Crianças, a gente tem a Black Friday e a gente tem ali o Natal. Só que o que acontece? A gente tem agora um quarto trimestre um tanto quanto diferente dos outros trimestres dos anos anteriores, aí de 2020 e 2019. Por quê? A gente está vivendo um período inflacionário e a gente está vendo aí a Selic sair sendo reajustada para conter aí essa inflação que está em alta. Então, o Banco Central ele está precisando ancorar ali as expectativas futuras, tá, em relação à inflação. E para isso a gente está vendo a Selic ali sair de pouco mais de 6%, foi para 9 e pouco ali no final do quarto trimestre e agora foi para 11,75%. Então, já é esperado até uma Selic chegando a quase 12%, pouco mais de 12%, né? Então, é um cenário muito negativo para as varejistas, porque a gente tem um aumento da Selic, a gente tem a inflação que está em alta, que querendo ou não, você diminui o poder de compra ali dos consumidores e a confiança do consumidor, ele está lá embaixo. Então, a gente tem um desemprego que ainda está em alta, a gente tem uma renda real média que está caindo dos brasileiros e tu cria a tempestade perfeita ali para que as ações das varejistas, elas outperformam ali em relação ao Ibovespa. Então, olhando ali para a questão da primeira linha, olhando para o GMV total da Magazine Luiza, o que foi possível observar? Primeiro, a questão das lojas físicas. A gente tem a questão das lojas físicas que são muito dependentes ali de produtos tradicionais, os famosos produtos brancos. Então, celular, geladeira, sofá, cama. Então, esses são os produtos ali de categoria tradicional da loja Magazine Luiza. A gente vê que esses produtos são produtos não essenciais, que acabam sendo afetados em períodos inflacionários. Então é exatamente isso que a gente viu acontecer aí ao longo do quarto trimestre, tá? A gente viu isso acontecer no terceiro trimestre e já imaginávamos que seria meio que uma proxy ali do que aconteceria no quarto trimestre e também do que poderia acontecer ali ao longo de 2022, principalmente olhando para o primeiro semestre ali do ano, porque é onde a gente ali espera essa volatilidade ali na questão da inflação, poder de compra ali caindo, as pessoas deixando de consumir esses produtos para que garanta ali, por exemplo, eu vou deixar de consumir esses produtos porque a inflação dos alimentos também está pegando aqui, então vou guardar dinheiro para um item essencial, vou guardar para alimentação, vou guardar aqui para a farmácia, que também está pegando. Então, é exatamente esse motivo ali que as lojas físicas acabaram tendo um desempenho negativo. Por outro lado, a gente vê a questão do e-commerce ganhando força, tá? Mesmo ali diante de uma base comparativa muito forte, porque em 2020 a gente teve aquela questão do Corona Voucher, a gente teve ali a questão do e-commerce se performando muito bem durante todo o ano,
Mas, no quarto trimestre agora, a gente viu ainda assim a Magazine Luiza ela crescer seu braço ali de e-commerce. Ela cresceu um pouco menos do que as outras concorrentes, eu vou chegar nesse ponto, mas ainda assim é um resultado positivo em relação a isso. Olhando então ali para o GMV do e-commerce, a gente tem então aqui duas categorias, tá? A primeira categoria seria a categoria tradicional, que a gente chama aqui de 1P, e a outra categoria é a categoria de 3P, que seria o famoso Marketplace, onde ali são vendidos principalmente os produtos de cauda longa, que é justamente esses itens que não são itens de categoria tradicional. Então eu quero comprar uma rede de vôlei, eu quero comprar um pneu, quero comprar um kit de maquiagem. São itens ali que não eram vendidos muito no 1P e que agora está ganhando muito participação dentro das vendas ali do GMV da Magazine Luiza. O 1P são produtos que a própria varejista compra e revende, o 3P são produtos que o cara conecta um seller ali dentro. É tipo, exatamente. É como se fosse o Mercado Livre ali no início, que ele meio que nasceu conectando o 3P ali e você comercializava produto sempre de terceiro e nunca era próprio ali, né? Exatamente. É mais ou menos esse mesmo modelo. É bem isso que está acontecendo. E qual que é a questão ali do 3P? O varejo, a todo momento, ele precisa se reinventar. Então, eu tenho uma questão ali, tá surgindo sellers aqui vendendo esse tipo de produto, eu não tenho esse tipo de produto dentro do meu canal, eu preciso atrair esse tipo de cara dentro do meu canal para que eu consiga rentabilizar isso. Então, o Mercado Livre faz isso muito bem, a Amazon faz isso muito bem, e a gente está vendo agora as varejistas aqui do Brasil fazendo isso. Então, a Americanas está focando bastante no Marketplace, a Via também está focando bastante no Marketplace, e a Magazine Luiza também. Olhando aqui para os resultados, tá? O 3P ali, ele continua sendo o grande acelerador, tá? Dentro do GMV do e-commerce. A gente tem ali, em relação a fevereiro de 2020, tá? Que o 3P, ele ultrapassou o faturamento das lojas físicas. Então, a gente vê que a Magazine Luiza, ela tá muito focado em aumentar essa linha, de oferecer produtos ali diferentes, porque tu consegue aumentar a recorrência de compra do cliente. Tu tá oferecendo ali um produto que não era oferecido, um produto mais barato, de ticket menor, por exemplo, de ticket de R$100, vamos supor aqui, ó. A gente está vendo ali, ó, a presença de tickets de R$100 aumentou muito em 2021 em relação a 2020. Então, tu consegue aumentar essa recorrência, tu consegue aumentar a densidade, o volume de compra ali dos clientes, e tu consegue rentabilizar diante de um cenário ali inflacionário, de um cenário macroeconômico muito desafiador para as varejistas. É algo que o Shopee faz bastante, que fez bastante sucesso em 2021, porque o Shopee consegue vender produtos muito baratos e ele acaba conseguindo essa densidade de compra. Então, as varejistas eles estão migrando mais ou menos para esse sentido aqui em relação a 2021, 2022. Eles querem uma gama de produtos para que eles ofereçam um pouco de cada ali. E em relação à Magazine Luiza, dos sellers ali desse marketplace, a gente está vendo também uma desconcentração. A maior parte dos sellers, durante todos os anos ali de Magalu, eles eram concentrados na região sul e sudeste. E isso acontece ali para as varejistas como um todo até. Só que a gente fica aquela questão ali, eu sou da Bahia, tá? Então eu morava por muito tempo ali em Ilhéus, na Bahia. Eu comprava um produto e demorava 14 dias para chegar em minha casa. Cara, quer tempo, sabe? Tempo é dinheiro. Eu quero o meu produto no menor tempo possível. Quero hoje ou amanhã. Exato. Eu sei que, por exemplo, na Pets, eu ainda vou falar disso, mas o que mais diferencia, assim, é um comprador a escolher um marketplace em cima do outro, imagino que seja muito parecido, né, varejo, é justamente o tempo de entrega e, obviamente, o nível de SKUs, que é a quantidade de produtos que eles oferecem, né, no caso. Exatamente, eu até botei aqui essa questão para mim. Os 3 principais itens ali do que o varejo, que o cliente procura no varejo são tempo, preço e qualidade. Exato. Então, eu quero uma qualidade de um produto ok, eu quero um preço atrativo e eu preciso que isso seja feito no menor tempo possível. Essas 3 características são essenciais para dizer que quem que vai conseguir agora rentabilizar mais no curto prazo e também no longo prazo. Então, qual que é o papel da loja física aqui dentro da Magazine Luiza? A Magazine Luiza abriu 41 lojas convencionais, 17 virtuais e 10 quiosques. Por que ela está abrindo loja, sendo que o e-commerce ali é a linha que ela mais cresce?
E aí vem exatamente o papel da loja física nisso tudo. Porque a loja física, ela acaba sendo um diferenciador porque ela consegue diluir as despesas no final de tudo. Então ela atua ali como uma parte de logística, tá? Ao mesmo tempo que eu tenho um seller dentro do marketplace, em que ele consegue pegar aquele produto que ele vai vender. Eu vou vender esse copo plástico aqui. Eu vou lá na minha loja da Magazine Luiza, o vendedor comprou, o cliente já comprou, eu vou botar esse meu copo plástico lá e eles vão fazer a questão da logística. Então eu consigo fazer esse drop-off, que é chamado ali dentro do marketplace, ao mesmo tempo que eu, cliente, recebi agora o meu copo plástico, eu vou na minha Magazine Luiza mais próxima e eu vou tirar esse meu copo ali para minha entrega. Então, eles conseguem diluir as suas despesas com isso, tá? E é esse ship from store, então eu vou pegar aquele produto ali, ao invés de eu esperar o produto chegar na minha casa, eu vou na Magazine Luiza, porque vai ser mais rápido, ali em 3 dias úteis eu vou pegar meu produto ali e deu. Então ela consegue aumentar essa sua logística, essa sua capilaridade ali dentro do Brasil. E olhando ali para as receitas líquidas, esse foi um dos pontos ali que acabou batendo dentro da Magazine Luiza. Qual foi o problema? Eu particularmente estimava ali uma receita líquida um tanto quanto positiva, e eu estimava ali uma queda de 11%, tá, em relação às lojas físicas no faturamento ano a ano, só que essa queda ela veio muito maior do que eu esperava, justamente ali por causa dessa questão inflacionária, que acaba prejudicando a categoria que a loja física atua, então ela atua ali em produtos tradicionais, em uma inflação alta, acaba diminuindo bastante esse faturamento. Então ali eu esperava 11% de queda, só que veio 18% de queda, e essa foi a principal ali divergência entre do que eu esperava e do que veio. A questão ali o mercado também, né? Exatamente, o mercado também acabava esperando uma maior, não uma maior, ele sabia que ia cair, mas ele não sabia que ia cair tanto. Você já estava pessimista em relação ao mercado e a empresa foi pior ainda, né? Exatamente, daí a primeira linha já cagou com tudo, então vamos para outra linha. Né? Aí indo para outra linha, a gente tem a questão ali do custo bruto, tá? Que também acabou vindo abaixo do esperado. Do lucro bruto. Do lucro bruto, isso. A gente teve ali um custo muito maior dentro das mercadorias vendidas, e isso acabou ali... por que a gente teve esse custo maior? Porque justamente eu esperava que as lojas físicas fossem cair 11%, mas à medida que as lojas físicas caíram o faturamento em 18%, eu tive uma menor diluição das despesas operacionais. Então eu tive o mesmo pessoal trabalhando ali dentro das lojas físicas e eu tive um faturamento muito menor, e isso acabou ali pesando dentro do lucro bruto. E aí, indo para a questão, então, por que a margem bruta ainda assim conseguiu se elevar? Eu tive um faturamento menor, eu tive um aumento ali da participação da venda do e-commerce e a margem bruta se elevou. Era esperado o contrário, porque quando tu tem uma elevação da penetração ali do e-commerce, é esperado que a margem diminua um pouco. Aqui foi a questão das receitas de serviços financeiros, o Magalu Pagamentos, que acabou ali sendo positivo, acabou pesando mais na balança do que ali a presença do online e a questão ali do físico que caiu demais. Então, o Magalu Pagamentos ali foi extremamente positivo no quarto trimestre, apesar de que em 2021 a margem bruta da Magazine Luiza acabou caindo em relação a 2020. Olhando então para as despesas operacionais aqui, qual foi a principal surpresa ali? Geralmente a gente tem as despesas de marketing no quarto trimestre, já é esperado sazonalmente falando, tá? A gente teve a menor diluição das despesas ali de lojas físicas, mas a gente teve ali uma maior provisão de crédito que acabou afetando essa linha. A pessoa pode olhar para essa tabela e vai olhar, meu Deus do céu, o que é essas outras receitas operacionais crescendo aí mais de 3.000%? Essas outras receitas operacionais nada mais são do que as despesas relacionadas ali ao Covid-19, então a higienização ali de centro de distribuição, higienização de lojas, e também as despesas relacionadas ali a honorários trabalhistas ali dos advogados que trabalham o tempo inteiro na busca de reconhecer ali créditos fiscais. Então, por isso que a gente teve um aumento exponencial dessa linha, mas não foi algo assim que, meu Deus do céu, essa linha acabou com todas as estimativas aqui do mercado. Não foi bem isso que pesou. O que pesou mais ali foi a questão ali da provisão de crédito, porque a gente tem essa mesma questão ali do Banco Inter, né, o ciclo de crédito ali, a gente tem um medo de acabar perdendo um crédito ali, e acabou aumentando aí essa linha. Até porque é uma linha diretamente relacionada ao consumo, que tem uma inadimplência mais alta do que linhas tradicionais, geralmente. Não é uma linha de crédito
totalmente livre de risco. Assim, essas linhas atreladas a consumo, que foram as que mais cresceram em 2021, são as que têm maior risco. Uhum. Exatamente. Então, todas essas questões aí acabaram batendo na margem EBITDA, que saiu de 5,2% para 2,6% em quarto tri ali de 2021. E a gente veio aí a questão do lucro líquido. O mercado esperava ali um lucro líquido de 42 milhões de reais, um prejuízo líquido de 42 milhões de reais. Eu estava mais pessimista, eu esperava que ia vir algo ali próximo de menos 84 e ele veio ali no meio termo mais próximo de mim. Então eles reportaram ali 79 milhões de reais no negativo. Então eu achei a linha do lucro líquido ali neutra, mas o mercado, como ele estava esperando quase que a metade do valor ali, então ele bateu bastante nos resultados da Magazine Luiza depois desse pregão. Então, o Magazine Luiza ali, ele caiu acho que 13% na terça-feira, e depois ele começou a se recuperar. Mas era o mercado ali batendo, porra, o lucro líquido caiu, acabou a empresa, ela não está dando mais lucro, vou para outra ação. Olhando ali para a comparação do setor, eu peguei ali os 3 principais varejistas do Brasil. Então, olhando para a Magazine Luiza, para Americanas e para Via, o que eu consegui enxergar ali? De longe, a Americanas, ela teve a melhor performance, pelo menos em relação ali ao top line, tá, o GMV ali. Ela teve a melhor performance ali do quarto trimestre, porque ela conseguiu ali aumentar o seu GMV total, conseguiu aumentar muito o GMV do e-commerce e conseguiu aumentar muito também os SKUs, que é os produtos únicos ali. Porém, entretanto, todavia, a gente precisa lembrar que a base comparativa da Americanas ela é muito menor do que uma base comparativa ali da Magalu. Então, a Magalu ali seria um pouco mais comparável com a questão da Via Varejo, tá? E em relação à Via Varejo, ela conseguiu aumentar os sellers num patamar muito maior do que a própria Via ali. Então, ela tem 142 mil sellers, enquanto a Via consegue 133 mil sellers. Ela, inclusive, já aumentou esses sellers aí para pouco mais de 160 mil. Ela já divulgou isso ali dentro do próprio resultado do quarto trimestre. Só que olhando aí para essa questão do top line, Magazine Luiza acaba sendo ali um pouco pior até do que a Via, tá? Olhando ali para essas 3. Então, como é que a Magazine Luiza ela vai acabar se performando dentro desse próprio ano de 2022? A Magazine Luiza ela está muito focada na questão de monetização. Então, na minha opinião, ela errou, pesou a mão ali na questão do estoque. Ela comprou muito estoque antes do terceiro trimestre e ela não conseguiu desovar esse estoque. Então, ela esperava uma Black Friday ali melhor do que aconteceu e ela não conseguiu desovar. Isso aconteceu com outras varejistas também. A Via fez a mesma coisa. Então, ela precisa fazer essa gestão de estoques ao longo de 2022 agora. Só que ela demorou também em relação ao aumento do take rate ali do marketplace. Ela cobra ali, por exemplo, vamos cobrar 10% ali do vendedor X para anunciar dentro da nossa plataforma do marketplace. Ela demorou em aumentar essas taxas, enquanto as outras varejistas aumentaram muito mais rápido. O Meli aumentou ali em dezembro de 2021, a Americanas ali também aumentou ali em janeiro, fevereiro, e a Via aumentou em janeiro. Então ela esperou ali muito tempo para poder aumentar esse take rate e isso acabou ali afetando também na performance do mercado. Uhum. Só que é hora de comprar as ações da Magazine Luiza? Para mim, sim. Ali baseado no múltiplo EV/GMV, então olhando ali o volume bruto de mercadoria e olhando ali os últimos 3 anos, tá? Pegando desde janeiro de 2018 ali até ali dezembro de 2021, a Magazine Luiza, ela tá negociando a um múltiplo abaixo do primeiro desvio padrão ali. Ela tá negociando a 0,92 vezes EGMV. Quando ela chegou a negociar ali na máxima, em pouco mais de 4,6 vezes. Então o mercado estava aceitando pagar 4,6 vezes EV/GMV e estava aceitando pagar pouco mais de 350 PL. Agora que as ações caíram, assim como tu falou ali da questão do BID, o BID eu estava aceitando pagar aquele preço caríssimo, mas agora que caiu, não sei se eu quero, tipo, BID. Mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Porra, se eu aceitava pagar R$27 na questão ali da Magazine Luiza e hoje eu não aceito pagar R$4, qual que é o sentido disso? Então, olhando para essa questão aqui,
eu já fico assim identificando, talvez seja uma boa posição de iniciar uma posição aqui dentro de Magazine Luiza. Magazine Luiza pode cair e ir para R$4? Pode. Pode cair e ir para 3? Pode. Mas pode subir e ir para 6, ir para 7 e não voltar para R$4? Também pode. Eu não tenho bola de cristal e, na verdade, eu não tenho pretensão alguma de encontrar o fundo do poço. Eu não sei até onde Magazine Luiza vai ali na questão do botline. Eu sei que o preço de tela hoje de Magazine Luiza não reflete a performance que ela pode ter ao longo de 2022 e 2023. E olha que eu bati bastante no valuation da Magazine Luiza para 2022 e o primeiro semestre ali de 2023. Então, fazendo essa análise ali, fazendo um DCF, botando um 5,5 ali de perpetuidade, crescimento na perpetuidade, o preço justo de Magazine Luiza que eu achei era R$8. Eu estou sendo, digamos, bastante pessimista em relação ao mercado, porque eu vi o mercado precificando o preço justo ali de R$9, R$10. Eu vi até o mercado botando R$15 Magazine Luiza. Eu bati bastante e ainda encontrei um upside ali de pouco mais de 50% em relação ao que estava valendo ali na segunda-feira. Novamente, isso é o que eu acredito ali no longo prazo. No curto prazo, volatilidade dentro do varejo vai permanecer. Então, pode ser que Magalu caia no curto prazo, mas o preço justo do que eu julgo justo dentro das minhas premissas seria R$8 para Magazine Luiza. Eu só queria trazer uma percepção, porque na verdade fim de semana eu estava fazendo exercício até com a minha namorada, ela queria montar carteira e aí a gente começou a falar de algumas empresas das quais ela podia ou não investir. Ela só tem BID, Magalu e Via. E a gente começou a comentar sobre varejo. E eu achei interessante porque a gente entrou num exercício de tentar entender por que está caindo ou por que tem uma perspectiva positiva para o longo prazo e olhar muito no longo prazo. E dentro desse exercício, a gente também entendeu o que eram nossos gatilhos de compra para escolher, por exemplo, determinado banco ou determinada empresa varejista para comprar alguma coisa, uma geladeira, um fogão, alguma coisa assim. E o engraçado é que, para ambos, quando a gente conversou, a gente falou, o meu gatilho para escolher uma varejista ou a outra, geralmente, é preço. Quando é 3P, geralmente eu escolho por tempo de chegada. Então, quando é 3P ali, eu vou no que chega mais rápido na minha casa. Exato. Quando é um produto que é caro, geralmente tem um valor agregado, eu escolho por preço. E o interessante é que o 3P especificamente é onde não existe diferenciação, porque todas vendem os mesmos produtos, geralmente de muitos sellers, e aí é uma guerra por preço. Uhum. Então, a gente até entrou nesse exercício e falou, cara, esse setor tá com uma dificuldade muito grande, porque todo mundo vai brigar por preço, porque quem não fizer um bom preço não vende. E aí você vai comprimir as margens até um ponto em que alguns players precisam sair do mercado. Essa foi a nossa percepção. E aí a gente tentou entender, por que uma empresa de vestuário pode ser diferente? Eu até citei para ela o caso de empresas chinesas entrando no Brasil, tentando vender produtos de vestuário, e eu perguntei, você acha que Grupo Soma, por exemplo, vai sofrer? Falou, eu acho que não, porque eu escolho roupa pelo corte, pela fabricação, porque eu sei que aquela roupa me veste bem. Eu, por exemplo, vou em uma marca de roupa específica. Se o pessoal acompanhar aqui as lives, vocês até vão saber qual que é. É tudo simples e é a mesma roupa toda vez. Eu vou no shopping, escolho a mesma roupa, a mesma paleta de cor, por questão de simplicidade, porque eu gosto do corte, enfim, para mim é mais prático. Então eu já vou naquela loja, mas aquela loja é fabricante, diferentemente das varejistas. Sim. Elas vendem os mesmos produtos e brigam por preço. Então a minha percepção para varejo, antes de entrar na questão quantitativa, é negativa, porque elas vão se bater até ter poucos players no mercado, porque não existe diferenciação exceto custo, a não ser logística, e logística geralmente conta para produtos 3P com uma margem baixa. Então foi essa a minha percepção, e por isso que é diferente no caso de vestuário, que também foi uma outra percepção, porque geralmente quem escolhe vestuário escolhe por um outro gatilho que não preço necessariamente. Eu escolho, por exemplo, porque me veste bem, porque eu me sinto bem com aquela determinada roupa que é fabricada pela empresa. Então foi só uma reflexão. Eu sinto que é bastante assim também, eu tenho essa mesma percepção, e tipo, falando um pouco da Magalu especificamente, bateu na minha cabeça aqui uma análise não muito fundamentalista nem nada, mas só de bater o olho no gráfico, a gente vê ali naquela queda lá expressiva, mais ou menos em março de 2020, foi o Corona Crash, né? Exato. E lá era fim do mundo, o sentimento do mercado era extremamente pessimista, nossa, nunca
gente não vai mais ver ninguém ao vivo, não sei o que, era um negócio assim, sem noção. E quando a gente bate o olho aí, tá muito abaixo do Corona Crash, tanto em termos de valuation, quanto em termos do preço nominal da ação, né? É uma análise meio... Assim, e eu tendo a concordar com o Bruno aqui também, e com você também, é algo que, pô, no curto, médio prazo, vai continuar tendo volatilidade, os varejistas podem apanhar mais ainda, é muito difícil de acertar ali o timing exato. O olho da mosca, né? Então, é difícil de poder prever exatamente quando que é o momento certo de entrar, mas de fato está muito barato e ao mesmo tempo, de fato, a gente está num momento complicado, né, macroeconômico, então, enfim. O que tende a ser natural é consolidação, na minha concepção, porque se você tem muitos players brigando por preço, ninguém tem margem, e tem um monte de player capitalizado como player lá de fora, ou você adquire, ou você deixa o outro player quebrar, mas não dá para ter trocentas empresas oferecendo um produto semelhante a margens muito baixas. Porque não é sustentável no longo prazo. O lucro econômico é zero. Quando seu lucro econômico é zero, você não tem incentivo em necessariamente oferecer um produto. Então, tende a haver uma determinada consolidação. Pelo menos para mim, não ser claro, é essa a razão que eu não entro no varejo. Então, que foi o exercício que eu fiz com a minha namorada, a gente chegou, eu falei para ela, você entraria? Ela falou, não entraria. Eu falei, eu também tenho a mesma percepção depois do exercício que a gente fez. Então, até legal comentar desse exercício, porque para mim foi uma experiência muito bacana. Se vocês quiserem fazer, pode fazer. Pensa o que é o gatilho de vocês para consumir um determinado produto. Então, até puxando de volta a Banco Inter, por exemplo, meu gatilho para consumir produto bancário geralmente é até confiança, porque o seu switch cost é alto, entendeu? Eu tenho crédito, eu tenho fatura, eu tenho cartão, eu não consigo migrar tudo isso. Na medida que eu fui fidelizado, eu fui fidelizado. É mesmo? Então, esses neobanks podem ser um risco para os bancões porque eles fidelizam as pessoas. Você contrai crédito, você contrai coisas ali que não é tão fácil você fazer o switch de volta ali e falar, pô, agora eu vou voltar pro Bradesco ou pro Itaú. Então, esse senso é bastante interessante da gente pensar, porque realmente existe um switch cost diferente de varejista. Varejista, eu entro no Google, vejo qual é o melhor preço muitas vezes e escolho a primeira. O custo de mudança, né, o switching cost é mínimo, é zero, né, basicamente. Não custa nada você colocar Meli em vez de Magalu, você colocar qualquer outro marketplace, enfim. Eu queria te... Pode falar. No varejo, apenas preço baixo não fideliza cliente. Então, precisa de todo um ecossistema ali, que é exatamente o que eu acredito que a Magalu tem. Será que, por exemplo, uma concorrente ali que está mal das pernas, uma Via Varejo, consegue fidelizar um cliente tão bem quanto uma Magazine Luiza? Difícil. Adriano, eu queria te passar a palavra para você falar um pouquinho de pets. Vai dar senão a gente vai ter... A gente usou quase todo o tempo, mas se você quiser fazer um comentário rápido sobre pets, depois a gente pode fazer um próximo podcast, no próximo episódio a gente pode trazer isso à tona de novo. Mas, enfim, dá um pouco da visão pra gente do que aconteceu com o Pets nesses últimos tempos, por que subiu muito, por que caiu depois. Tem a ver com uma questão mais fundamental da empresa, uma questão mais de mercado. Se puder dar essa visão, vai ficar super legal, até porque eu sou acionista de Pets. Exatamente. Então agora fica a curiosidade. Não, eu vou... Bom, a gente também fez uma promessa aí de não passar muito do tempo, então vou falar bem rapidamente. Para quem estiver assistindo, se tiver interesse que a gente aprofundar na discussão, enfim, comenta lá. E também preparei alguns relatórios a respeito que estão todos no site do Analisa. Mas falando em linhas gerais aí, também tentando deixar um certo espaço para a gente discutir alguma outra coisa específica. Os resultados de Pets foram em linha com o mercado, foi um pouco até acima do que o mercado esperava. Eu estou falando das linhas em gerais, tá? Então, tanto lucro quanto receita, EBITDA. Então, assim, não foi nada muito surpreendente. Mas ao mesmo tempo, a empresa conseguiu crescer 45% se você olha o ano consolidado de 2021. É uma empresa que está na fase de crescimento, ainda manteve um lucro, cresceu 45% e da receita de vendas digitais cresceu 90%. Então, isso olhando o ano consolidado, né? E 90% só das digitais, deixando isso claro. E as vendas digitais, elas contam hoje como mais ou menos 30% da empresa. E isso, apesar de ser um número não tão relevante assim para uma empresa que está cada vez mais presendo ser um marketplace digital, sendo cada vez mais digitalizada, ela vende 7% desde que ela abriu a IPO, que foi lá em 2019, né? E enfim, ela vem cada vez mais explorando esse lado digital. O que é interessante disso, que os números que mais me chamaram a atenção desse resultado,
foi o número de abertura de lojas deles, que é o que foi, basicamente mostrou a contínua expansão agressiva da empresa. Eles abriram 15 novas lojas nesse trimestre, um total de 37 em 2021. E eles aumentaram o guidance de loja deles de 30 lojas novas por ano para 50. Isso tudo diante de um cenário macroeconômico muito difícil que a gente vê, para todas as varejistas, como a gente vê aqui que o Iago falou de Magalu, o próprio gráfico que a gente vê. E também se a gente olha o preço da Pets, como você falou, Brunão, lá no começo, quando eu recomendei a compra, subiu pra caramba e caiu pra caramba, só que agora, em 2022, a gente já vê aí, a gente viu antes de começar o podcast, né, o year-to-date positivo da Pets. Então, por que na minha opinião, por que a Pets é diferente de uma varejista normal? O setor de pet care, e apesar dela ser considerada de varejo, é muito diferente do varejo convencional. Porque é um setor muito resiliente e ele lida com animais e tem tudo a ver aquilo que a gente discutiu recentemente da tese da humanização dos pets, né? Então não é que você tá indo lá comprar um videogame para você tá indo comprar uma roupa, o que for. Você tá comprando uma coisa que é basicamente para um filho seu, para um irmão, um amigo, o que for, né? Então... assim, a Pets ela tem uma resiliência muito forte. Se a gente olha o histórico do setor de pet care como um todo, mesmo em anos de declínio de PIB e PIB estável, o segmento de pets continua crescendo. O fundador da Pets, né, o CEO Sérgio Zimmermann, ele gosta de falar que tem uma dupla resiliência, porque não só está num setor que é resiliente, mas a própria Pets cresce mais que o setor. Uhum. Então eles vêm ganhando market share. Inclusive nesse trimestre, em 2021, eles fecharam com, acho que era 8% de market share. Quando teve o IPO foi 4%, então já dobrou o market share e já é o líder do mercado, já passou a Cobase, a Pet Love, todas. Então, assim, é uma empresa que ela tá num setor resiliente, ela vem crescendo muito, mesmo num segmento, num momento difícil macroeconômico, ela continua entregando seus planos de crescimento. E além disso também, um dado que eu vi que é interessante mencionar, é que 80% da receita da Pets, ela vem de produtos essenciais, que são produtos de alimentos, de farmácia e higiene, entre outros, né? São produtos que você não vai parar de comprar pro seu cachorro. Seu cachorro não vai ficar fedido para sempre, seu cachorro não vai morrer de fome. São todos produtos que traz uma recorrência do cliente e que ele é quase que obrigado a comprar, né? Então, enfim, isso junto com uma outra série de fatores que eu posso continuar falando aqui, mas acho que a gente vai estourar muito tempo, me trazem bastante otimismo a Pets. Eu sigo, assim, no médio e longo prazo, especificamente, dado que a gente está num cenário mais desafiador agora, gosto muito da empresa, não mudei o meu preço-alvo, apesar de estar um upside bastante relevante ali, eu acho que é um preço-alvo pensando um pouco mais no médio e longo prazo, mas eu gosto muito da empresa. E outra coisa que eu vou trazer aqui também é o índice de omnicanalidade da empresa. Uhum. Por que isso é interessante mencionar? O índice de omnicanalidade, que é o Omnichannel, ele começou lá em 2019, né, que é quando a gente tem os dados mais recentes, por volta de, se eu não me engano, era 72%, 75%, alguma coisa assim. Hoje já está quase 90%. E por que isso é tão interessante, né? A omnicanalidade, ela integra o mundo físico com o mundo digital, e com isso, esse plano de expansão da Pets, quanto mais lojas eles abrem ao longo do Brasil e também em São Paulo, né, que é onde tem a maioria das operações, isso também impulsiona as vendas digitais da empresa. Porque traz maior reconhecimento de marca, né, que é brand recognition. Ela também acaba fazendo com que você tenha uma maior facilidade para comprar, como você mencionou. Tem o Ship From Store na omnicanalidade e o Pick Up From Store, né? O Ship From Store a loja basicamente age como um mini centro de distribuição e eles entregam os produtos através da própria loja. E o Pick Up From Store, o cliente compra e em vez de pagar o frete lá de entrega de produto, ele vai lá e retira o próprio produto na loja. Então, isso tudo, todas essas vendas integradas, essa experiência, essa jornada do cliente que acaba fazendo bastante sentido, traz uma maior satisfação do cliente, que por consequência traz maior recorrência, que por consequência traz maiores compras, o cliente se sente mais à vontade, se sente fidelizado na empresa. A experiência é ótima, né?
Exatamente. Você que cobre varejo deve ver isso muito, né? Assim, no fim das contas, o que mais vale é você ter uma experiência positiva na loja, você ter os produtos que você quer e também ter um tempo de entrega baixo, né? E eu acho também um ponto legal, acho que você colocou até no seu primeiro relatório, tem um gap grande entre quantas pessoas gastam com pets nos Estados Unidos, por exemplo, e quanto que elas ainda gastam com pets no Brasil. Mas o Brasil é o terceiro maior mercado pet no mundo, né? Número de pets. Então, de certa forma, se você for pensar no futuro, esse gap tende a diminuir, né? Se for pensar nessa humanização, pô, as pessoas agora, cachorro é filho, gato é filho e tal. Exato. Pô, você teoricamente pode gastar mais, porque o que a gente vê nos outros mercados é que as pessoas gastam mais. Então, sei lá, invariavelmente as pessoas podem começar a gastar quando mais você olha um mercado, pets, quando você olha um mercado em crescimento, em linhas gerais, né? Não só o segmento pets, você espelha um mercado em crescimento num mercado maduro. Uhum. E o mercado nos Estados Unidos já é um mercado maduro para pet care. E lá a gente vê os dois principais líderes com mais de 60% de market share juntos. Aqui, Cobasi e Pets juntos, que são os líderes, têm cerca de 15%, então já tem esse gap. Eles gastam uma média, acho que naquele primeiro relatório, cerca de $215 por pets por ano, alguma coisa assim. E no Brasil ainda é 30, 40. Então, só de espelhar no mercado americano, já dá para ver o potencial que a Pets tem tanto de capturar a market share, quanto de poder aumentar os custos por pet dos donos desses animais de estimação. Então, assim, eu tentei não mencionar muito disso, que a gente já falou bastante, mas faz um tempo, né? É muito bom retomar, e também tá tudo lá no relatório. Mas, assim, o ponto da Pets estar nesse mercado que ainda está crescendo, ainda tem muito o que crescer, e quando você espelha em mercados mais maduros, como os Estados Unidos, China, México, a gente vê perspectivas muito positivas, isso faz com que você se sinta até mais confortável investindo numa empresa como a Pets. Sabe qual que eu acho legal também, de ter uma visão assim, de se você acha que a visão do mercado como todo se tem espaço, pega o número de startup que está crescendo nesse segmento. É muito startup. Inclusive a Pets até fez uma aquisição recente, né, da ZDog. Sim. Então, assim como os ZDogs, tem um monte de outras startups pro mercado pet. As pessoas não criam empresas se elas veem que é um oceano vermelho, por exemplo, ou que não tem a opção de conseguir crescer cada vez mais. E aí o que eu acho interessante, como é muito fragmentado o mercado, você tem uma marca forte e você ser bem capitalizado, como é o caso da Pets, você tem essa oportunidade comprando os pequenos players e criando esse ecossistema gigantesco de, pet é pets, tá ligado? Exato. Tudo que você quiser do seu cachorro, você vem aqui. Eu acho que isso é interessante também, uma tese mais, filosófica, vamos colocar, da empresa, mas acho que faz sentido, entendeu? Acho que é uma das razões do que eu invisto em pets, é pensando um pouco nessa razão. Não, e eles têm essa meta, a meta deles é ser reconhecido como o maior e melhor ecossistema de pets do mundo até 2025. É uma meta ambiciosa, mas assim... Mas é isso. Pô, exato, assim, e quando você pensa assim, eles vêm crescendo e eles vêm aumentando o número de SKUs, eles vêm aumentando o número de lojas agressivamente. E uma questão que fica, que eu até recebo essa pergunta às vezes, como é um mercado muito atrativo, não tem o risco de concorrência, né? Obviamente, um mercado que traz bastante rentabilidade, que é resiliente, que é fragmentado, obviamente vai trazer concorrência. Mas assim, a Pets, ela foi first mover desse mercado. Ela já está com mais de 140 lojas, já está com planos de investir mais 50, e você ter, nesse ano, né, 50 no total, e você ter as lojas físicas nos locais estratégicos, que a Pets estuda muito os locais onde ela coloca essas novas lojas. Por exemplo, a Cobasi, ela vem abrindo muita loja, mas muito em São Paulo e muito dentro de shopping center. E por uma série de razões, a Pets não acredita que abrir loja em shopping center faça sentido, e também ela não quer se concentrar em São Paulo, ela quer ser uma empresa reconhecida nacionalmente e agora até internacionalmente com as aquisições que ela fez. Então, é muito interessante pensar nesse aspecto também. Acho que ela foi um first mover desse mercado, ela já tem uma vantagem perante a outras. A tecnologia vai ser cada vez mais relevante nesse mercado e para Pets especificamente, mas ela está super atrás disso, está em linha com tudo que é demandado pelo cliente. E ela vem com essa estratégia de omnichannel que vem crescendo cada vez mais, tomando cada vez mais participação da receita digital. A tendência é que a receita digital cada vez mais tome conta da receita física, mas a presença das lojas físicas, de novo, ressaltando isso,
investimento em loja física é a mesma coisa que investimento em loja digital, justamente por conta do omnichannel. Você investe na loja física, você ganha reconhecimento de marca, a pessoa consegue fazer a compra online e depois ir retirar o pedido na loja, tem melhor centro de distribuição, diminui o tempo, a frete de entrega, faz tudo parte de um sistema que a Petz vem construindo muito bem nos meus olhos, e eu gosto muito da estratégia, da gestão da empresa e dos donos, dos fundadores. Então, assim, eu tendo a ser bastante positivo no médio e longo prazo. O pessoal te perguntou o preço-alvo de pets que você tem. Você tem de cabeça ele? O meu preço-alvo é R$29. Como eu falei, ele tá um pouco agressivo, mas eu não alterei justamente porque eu não vi razão para alterar um preço-alvo numa empresa que continua entregando tudo que ela promete. Uhum. Então, concordo. Para mim, beleza, os resultados dela não foram excepcionais. O mercado esperava um crescimento muito forte. Eu também esperava um crescimento já muito forte. E a Petz entregou até um pouco acima disso. Mas só o fato dela ter entregado já mostra para mim que, diante desse cenário extremamente complicado que a gente vive, eu acho que ela tem tudo para continuar entregando o que ela promete. Ela vem cada vez mais ambiciosa, tá fazendo aquisições. Essas aquisições que ela fez 3 ano passado, né? Todas elas fazem muito sentido se você olha. Ou elas trazem uma expertise de vendas digitais, ou elas trazem internacionalização, ela consegue diversificar a receita, começar a ganhar em dólar também. Ela também pegou uma empresa que ela é líder de mercado em tapetes higiênicos, né, que é a Petix. Então, assim, ela só trabalha com empresas que ela vê vantagens competitivas. A própria Petz tem vantagens competitivas. E assim, obviamente tem riscos, né? Eu tô falando aqui como se fosse que compra e fecha os olhos, né? Existem os riscos macroeconômicos, existem o risco de concorrência, o próprio risco das commodities, né? As rações, que a grande 50% da receita da Petz é só ração, só alimentos para cães e gatos. São commodities atreladas a milho e soja, que estão em máximas históricas. Isso pode aumentar o preço da Petz. Apesar de ser um bem resiliente, né, e um bem necessário, fica mais fácil de repassar os preços aos clientes, mas mesmo assim é um risco. Então, assim, tem que ficar atento ao que vai acontecer com o mercado. Eu acho que ainda vai sofrer essa volatilidade de varejo, assim como as outras varejistas. Mas no médio e longo prazo eu tendo a manter uma visão bastante positiva para a Petz. Show. Fora que é múltiplo alto, né? Múltiplo alto é invariável, a volatilidade acaba sendo alta, porque o múltiplo é uma perspectiva de curto prazo. Até eu vi gente comentando no chat que o preço é alto, muitas das teses realmente é alto, mas o ponto é que o múltiplo, quando você olha o lucro do ano que vem, compara com o preço atual, é uma métrica de curto prazo, você não está olhando o longo prazo. Porque, por exemplo, preço-lucro, vamos supor, você pode ter um preço-lucro muito esticado no ano que vem, mas daqui a 5 anos, se você olhar, o crescimento de lucro é tão alto que a perspectiva é que o lucro cresça a um ponto do preço-lucro em 5 anos tornar a empresa muito barata se ela entregar aquele crescimento até lá. Exatamente. Então, colocando essa perspectiva de tempo e crescimento ali nos múltiplos, você acaba muitas vezes enxergando uma perspectiva que é distinta do que olhar um múltiplo quadrado para 22. Isso realmente precisa ser olhado. É por isso que na hora de fazer o valuation você não olha só para múltiplo, você olha para fluxo de caixa descontado, olhando para a perspectiva de futuro da empresa. Sobre Pet especificamente, eu acho interessante porque na minha cabeça, naquela mesma perspectiva, é muito mais resiliente. Eu, por exemplo, compro especificamente no mesmo lugar a ração, por ser especificamente ração. Então eu compro outros produtos também, mas eu compro no mesmo lugar e fideliza. Uhum. Primeiro ponto é que o peso na cesta orçamentária não é tão grande, então você não tem esse efeito, por exemplo, de comprar um fogão, uma geladeira que você parcela, que você vai toda vez buscar um melhor preço. Então muitas vezes você vai por comodidade, se tá do lado da sua casa, se é perto da sua casa, se você já conhece. Exatamente. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais compravam especificamente no mesmo lugar, na mesma loja, tudo que os nossos cachorros em casa precisavam, enfim, nossos pets precisavam, e eu faço a mesma coisa. Então é exatamente a mesma tendência. Então a empresa entregando um bom trabalho, em tese ela fideliza, e fideliza para longo prazo. Então para mim, por exemplo, é até um fator positivo o fato de 50% da receita vir de alimento. Sim. Porque é muito mais resiliente do que brinquedo, pote, etc. Eu posso não dar um brinquedo novo pro meu cachorro porque eu estou tentando gastar menos.
mas eu não vou deixar de comprar comida pro meu cachorro, Sim. entendeu? Então, essa perspectiva traz uma resiliência muito grande e, na minha perspectiva, é um setor que não sofre tanto com essa ótica de varejista, de, extrema competição. Acho que é muito mais nichado e muito mais quase que necessário, né? E também esse ponto que você trouxe de ter a afinidade com uma loja mais próxima, isso é um risco para pets, porque especialmente com banho e tosa, por exemplo, é muito, muito, muito mais comum você ver donos de animais de estimação levarem para uma pet shop local, né? Uma que seja do bairro, mais próxima, exato. Porque por ser mais próxima, e também eles conseguem cobrar muito mais barato. Por quê? Porque é um mercado informal isso, né? Essas pet shops locais pequenas de bairro que fazem esse serviço é muito mais pessoal lá. E também eles não pagam imposto. É um pagamento feito lá na hora, é o Pix, pode ser em dinheiro mesmo. Então, isso é um risco para a Pets, mas a Pets ela não procura muito investir nesse lado do banho e tosa pelo fato de ganhar em cima disso, de ganhar receita, de ganhar faturamento, lucro em cima disso. É mais pelo fato de que, se eles conseguem cada vez mais trazer esse serviço, oferecer aos clientes que já têm assinatura, de repente até de graça, alguns primeiros... Retenção, né? Alguns pontos que só a primeira vez, assim, só para ver se gosta. Isso faz com que o cliente entre na loja da Pets, veja produtos da Pets, possivelmente compre um produto que nem ele sabia que ele queria, traz recorrência, traz maior oportunidade de venda. Então, assim, existem muitos aspectos com que a Pets consegue explorar, não só dentro dos produtos que ela já vende, né? Ela quase que usa os outros para alavancar as vendas que já existem e também ela cada vez mais aumenta o número de SKUs, veio de 15 mil lá em 2019, hoje já está em quase 20. Então, enfim, é o que você falou aí, Brunão, de ser um ecossistema, pensar na Pets quando você precisa de qualquer coisa para o seu cachorro, seja banho, seja passeio, seja deixar num hotel para quando você vai viajar, treinar, comprar um aquário do tamanho dessa sala, o que for. Tem um pouco de tudo. É mesmo. E é exatamente por isso que a omnicanalidade nunca vai ser 100%, porque o centro de distribuição, ele vai ter esses produtos que não faz sentido você ter numa loja, né? Tipo, sei lá, um tubarão. Eu quero trazer uma última pergunta antes da gente finalizar. O tubarão é foda. Imaginando a criança saindo com um saquinho, com um tubarão, assim, aquele saquinho de peixe. Eu quero trazer só uma última pergunta antes da gente finalizar, para não passar muito do tempo. Bora. Aí acho que vocês três podem responder. O Ribamar, o Ribamar, legal esse nome. Ele falou assim, Ribamar não era um jogador? Ele era do América Mineiro. Era um jogador. Não sei né? onde ele foi agora. Tem uma musiquinha, o Ribamar. Exato. Valeu, Ribamar, por estar aqui. Salve pra você. Mas ele falou assim, cara, vocês estão muito otimistas com o mercado. Não estão levando em consideração o cenário macro e a Selic? Se alguém quiser responder essa daqui, eu jogo pra vocês. Se não, eu respondo também, tem a minha opinião aqui. Eu acho que invariavelmente tem que levar isso em consideração, porque muitas das vezes, coisas que estão baratas por uma razão e continuam baratas por um determinado período de tempo. Você tem que olhar uma perspectiva um pouco mais longa, muitas vezes. O nosso preço-alvo, por exemplo, para muitas das empresas é final de 2022, porque a gente traz os fluxos de caixa para frente a valor presente. Então, realmente, o macro atrapalha empresas e teses de crescimento. Mas como eu comentei, acho que até uma percepção interessante para trazer, e muita gente vem falando que a Bolsa Brasileira está barata, e vem falando que a Bolsa Brasileira está barata há bastante tempo. Uma percepção empírica é que talvez a Bolsa Brasileira esteja mais barata porque antecipou até um movimento que a gente está vendo nas bolsas globais. Então, tech caindo bastante lá fora, tech caindo bastante lá fora, a gente já viu tech caindo bastante aqui dentro e muito mais rápido, muito mais aceleradamente que lá fora. A gente está vendo curva de juros ou juros lá fora começando a empinar ou começando um ciclo de alta. A gente está vendo o Brasil, obviamente, a gente está estendendo esse ciclo, mas está falando num momento desse ciclo muito distinto. Sim. Então, esse cenário macro sim é negativo para essas empresas, mas é só interessante levantar essa reflexão que muitas vezes existem oportunidades justamente nesses momentos. E a gente tem que entender o quanto disso já está precificado em muitas das empresas que a gente cobre. Então, eu gosto de uma frase que eu li algumas vezes já, que estar certo no tempo errado é estar errado. Então, você pode olhar para o macro e você pode estar certo sobre o macro, mas tudo depende de timing. Então, se você acerta que o macro é ruim, mas erra o timing e todo mundo já sabe que o macro é ruim e já colocou isso no preço, não necessariamente você está certo porque a sua tendência ou o seu direcionamento é correto. Mas porque você errou o timing do direcionamento. Eu acho também que o cenário macro de momento é de momento. Acho que se você tem também uma visão
especialmente mais longo prazista, no sentido de falar, pô, vou comprar uma empresa, vou carregá-la no meu portfólio, tem aquela visão mais de buy and hold, né, daquela O cenário macro não vai ficar ruim para sempre. O cenário macro não deveria ficar ruim para sempre, né? Então acho que ter um pouco dessa visão também do espaço de tempo que você quer investir, acho que faz toda essa diferença. Pô, se é uma alocação super tática, beleza, sei lá se faz sentido agora. Se é uma visão mais para longo prazo, você está aproveitando um cenário que está tudo muito batido, né? O Iago comentou com o Magalu, mostrou o gráfico, você comentou com o Pet, você falou de Banco Inter, então acho que é uma questão de timing de investimento. Também, a minha resposta é bem curta, eu só discordo de você, Ribamar, porque eu não tô tão otimista assim com o mercado. Eu tô otimista com uma empresa que eu acho que entrega muito bem o que ela promete e ela tem um potencial de valorização muito boa e dado o cenário macro, ela apanhou em termos de preço. Então, eu enxergo uma oportunidade, é só isso. Eu acho que o Iago pode falar por ele mesmo, obviamente, mas eu acho que é mais ou menos essa a tendência aqui. A Magalu... Ele está otimista com a Magalu por causa da oportunidade que o mercado, que está negativo e que a gente não está tão positivo com o mercado no curto, médio prazo, se apresentou para a gente. Então, acho que essa é a minha resposta. Eu não estou tão otimista com o mercado em geral, eu só acho que existem empresas que estão mais desvalorizadas do que elas deveriam estar e pensando num prazo mais longo, pensando de repente até numa melhora de cenário mais para frente, né? Não necessariamente nos próximos meses ou até nos próximos, talvez até o fim do ano, pensando numa melhora do mercado e também dessas empresas obviamente entregando o que elas prometem, a gente enxerga um potencial de valorização. Boa. Não deixa para comprar a Magalu quando chegar ali em R$7, hein? O preço-alvo tá 8, ela tá 5. Olha aí, a oportunidade pode não voltar. Cuidado com isso também, porque vai que cai mais. Tinha um colega nosso que falava de Via. Não, pode comprar, não sei o quê. Foi caindo. Eu acho que eu comprei a 7,95 e tinha um pessoal que tinha comprado mais alto que eu e eu comentei. Você achou um gênio. Eu comentei, eu falei, nossa, cara, eu mandei muito bem, porque eu realmente esperei o fundo, assim. Eu falei, nossa, eu devo ter comprado no fundo. Não tem como cair mais que isso. Aí caiu. Tá 3,20. Tá 3,20. Hoje deve ter sido. Cara, 3,20. Eu falei, não é possível, cara. Eu tinha mandado bem, pô. Legal, até comparei com uma outra pessoa que vendeu antes que eu. E no final das contas ele tinha comprado a 12, vendeu um determinado patamar e eu tinha perdido a mesma coisa que ele, porque eu demorei mais pra vender, foi só questão de time. Eu acho que fui eu essa pessoa. Enfim, mas você vê como o preço realmente é subjetivo ali. Exato. Bom, Adriano, Iago, Bruno, obrigado por estarem aqui, obrigado por responder as dúvidas, acho que foi super claro para todo mundo. Pessoal que está assistindo, muito obrigado também pelas interações aqui, tinha um pessoal brigando aqui nos comentários, foi super legal de ficar vendo. Mas eu convido vocês para acompanhar os podcasts toda terça e quinta, às 7 horas da noite. E óbvio, né, se você quiser também comentar aqui, depois voltar no canal da Genial, pode comentar mesmo se isso aqui já estiver gravado, a gente volta para responder. E óbvio, né, acessa a plataforma Genial Analisa, o perfil da Genial comentou aqui no chat os relatórios respectivos aqui de cada uma das empresas, então não deixe de acessar, ler lá, tem mais informação e cara, 100% de graça, beleza? Tamo junto, forte abraço, até o próximo episódio. Falou. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa.